Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Praga, professor de Física e vamos nessa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ver as outras questões, tem outras questões da EFON, Escola Naval, SPSEC, ITA, IME, AFA, além de aulas e revisões, certo? Vamos lá então, veja só. A figura mostra uma barra sustentada pelo seu engate, perpendicular na parede e pelas duas correntes lineares, também fixadas à parede de maneira simétrica em relação à barra. A barra possui comprimento igual a 4 metros e 500 kg de massa. As correntes possuem 6 metros de comprimento e seus pontos de fixação na parede estão distantes 6 metros entre si. Despreze as demais dimensões desses corpos e tomando o ponto de conexão da barra à parede como origem do sistema de coordenadas, o módulo do torque realizado por cada corrente sobre a barra vale em newton-metros. Pois bem, essa questãozinha aqui, o que complica ela? Né? É justamente a questão de tu ter uma corrente produzindo uma força de tração. Neste caso aqui, vamos dar um zoom aqui, né? Tu tem aqui uma força de tração que não tem como tu observar isso perpendicular ou paralelo ao plano da página, né? Tá? Tem uns ângulos estranhos aqui, certo? Mas bem, para simplificar isso, vamos lá. Olha só, primeiramente, cada corrente possui 6 metros, deixa eu botar uma outra aqui mais fininha aqui. 6 metros de comprimento. Aqui, a mesma coisa. Vou botar uma outra corzinha. Aqui, né? 6 metros também, certo? Bem, a distância entre esses dois pontos, entre os dois pontos extremos aqui de cada uma das extremidades da corrente, também é 6 metros. Sem contar que a barra como um todo também tem 4 metros, certo? Vamos só tirar algumas medidas aqui. O que eu quero ter aqui, tá? Primeiro, eu vou fazer um corte aqui no meio, tá? Pegando ali a parte de trás da corrente. E um outro, deixa eu apagar aqui, um outro corte aqui, certo? Bem, esse corte que eu estou fazendo, este corte aqui, ele tá, é como se fosse a sombra dessa corrente aqui se eu visse dessa direção, né? Então isso aqui, né, é a sombra dessa corrente. Ou seja, o que que acontece? Aqui, ó, eu posso dizer, deixa eu apagar esse pedacinho, que eu tenho um ângulo reto aqui, tá? E isso aqui tudo, na verdade, é um triângulo retângulo, tá? Cujas medidas, deixa eu fazer aqui ao lado, foi. Cujas medidas eu vou fazer aqui, ó, tá? Veja só. Aqui eu não sei quanto vale, eu vou chamar de x. Aqui vale os 4 metros. E essa diagonalzinha aqui vale os 6 metros. Ou seja, eu peguei esse triângulo aqui e só virei ele, tá? Para a gente observar. Outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar aqui, ó, entre a corrente e a barra, ou seja, um ângulo na diagonal, tá? Um ângulo θ, que vai estar descrito aqui, ó, o ângulo θ, certo? Outro triângulo que eu vou fazer é justamente esse aqui, ó, esse aqui que está aqui atrás. Esse aqui é mais fácil de visualizar. Deixa eu desenhar aqui também como é que vai ficar esse triângulo, ó, vai ficar assim. Aqui é o nosso triângulo retângulo, tá? Aqui a medida, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo ele. Pronto. Aqui. Aqui a medida dele vai ser 3 metros, afinal eu estou pegando metade desse comprimento aqui de 6, né? A distância entre um e outro é 6, então eu quero a metade disso. Essa parte aqui eu vou chamar de y e essa diagonal é quem? O próprio x, né? Aqui é o nosso primeiro triângulo e a diagonal desse, essa diagonal que é essa linha, é o valor de x. Então temos essas duas medidas aqui, tá? Certo? Por que isso? Porque eu vou fazer isso aqui tudo em cima de uma geometria. Mas primeiro, vamos só descobrir o valor de x e o de y.
certo? Bem, olha só. Como o x é um cateto, então a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Lembrando, né, que o cateto é a raiz da quadrado da hipotenusa menos o quadrado do outro cateto, né? Lembrando que c quadrado igual a quadrado mais b quadrado. C é a hipotenusa. Como eu quero um dos catetos, só passar o outro subtraindo, tá? Bem, aqui é um Pitágoras simples, né? Pois então, 6 ao quadrado dá 36. 4 ao quadrado dá 16. Então, 36 menos 16, meu x vai ser raiz de 20, que aí a gente pode fatorar, né? 20 é o quê? É 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2 e raiz de 5 é raiz de 5. Acabou. Como x é 2 raiz de 5, já vou colocar aqui. E aí, nosso y, fazemos a mesma brincadeira. Quadrado da hipotenusa. Como a hipotenusa é 2 raiz de 5 nesse caso, que é a raiz de 20, raiz de 20 ao quadrado é o próprio 20, né? Menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então 20 menos 9 é 11. Então temos y raiz de 11 metros. Vamos guardar esses dois valorzinhos aqui, que a gente vai utilizar eles depois. Por quê? Porque qual é a próxima bagunça que vai ser feito aqui, né? Então, primeira coisa é conseguir visualizar esses dois triângulos para ter essas medidas. Então, aqui o que, que nós temos, né? Ali era o x, tá? Aqui é o y, certo? Até, desculpa ali pelas cores, devia ter pensado melhor. Será que o azul funciona melhor? Não, acho que é até pior. Tá? Enfim, tá? Vamos deixar aqui. Tá? Ali, y, certo? O que que acontece? Aqui, ó, tá a nossa força de tração na corrente. É uma reta indo na direção da corrente. Deixa eu apagar esses 6 metros aqui agora, que eu não vou precisar mais dele. Tá ali o T. Esse ângulo na diagonal aqui é aquele nosso ângulo θ. O que que eu vou fazer? Eu vou decompor ele, tá? Para obter a seguinte, né? O seguinte vetor. Aqui, ó. Vou fazer aqui, que eu vou chamar de um T θ. Tá? O que que é esse T θ aqui que eu estou chamando? Certo? É uma projeção desse meu vetor T, só que é uma projeção que se eu puxar aqui para a parede, essa projeção, né, se eu pegasse esse vetor e deslocasse ele até a parede, eu teria aqui o meu vetorzinho, tá? Certo? Nessa direção aqui, na direção desta diagonal. Tá? O outro T, a mesma coisa. Então, por isso que eu estou chamando de T θ, que daí é uma projeção ao longo desse cara aqui, certo? Se eu fosse desenhar esses vetores, deslocando eles, o que que eu teria, né? Eu teria o seguinte, tá? Eu teria, na verdade, o meu T nessa direção aqui, né? A tração. E o T θ seria nessa direção aqui, ó. Poderia ser o TX também, que é o que eu estou desenhando aqui. Só que, claro, eu vou, né? Rotacionei. Aquele T θ, então, é justamente esse ângulo, certo? Tá? Então, é o nosso primeiro ponto importante ali, que a gente vai trabalhar com o T θ. E por que eu estou fazendo isso? Porque se eu fosse pegar uma outra componente ali, a outra componente, eu posso chamar de T' aqui, essa outra componente seria na direção da barra. Essa outra componente não produz torque, porque está justamente na direção da barra, em relação ao ponto ali de origem, né, que é o que a questão informa. Então, só o T θ que vai produzir de fato torque. Ou seja, o torque da força de tração é o quê? É a força de tração vezes o braço de alavanca. Que neste caso é o T θ, que é a parcela, né? Eu não vou pegar colocar C no cosseno aqui, porque a gente vai achar o T θ e já vai jogar direto. Vezes o braço de alavanca, que é os 4 metros, né? Ou seja, reorganizando isso aqui, 4 vezes o T θ. Então é isso aqui que a gente quer achar no fim. Achar o T θ. Tá? Então eu fiz essa primeira decomposição, certo? Isso aqui é só o que seria uma sombra dele para a gente conseguir visualizar, tá? Não é o vetor aqui, ele tá aqui, certo? Mas bem, o que que eu vou fazer agora?
eu vou decompor novamente ele. Decompor novamente ele. Então aqui é um exercício de visualizar ali toda a geometria, conseguir visualizar setinhas para tudo quanto é lado, né? Ah, tem que dar uma bloqueada. Bem, veja só. O que eu vou fazer? Eu vou decompor esse teta, chamar aqui de ty. Onde é que está esse y? Né? Se eu fosse ver a sombra na parede aqui, vamos nos guiar pela parede. Se aqui está o nosso teta, o ty está exatamente aqui. Tá? E aí o que acontece é justamente o que a gente está querendo, né? Ó, uma força que eu consigo comparar depois com a força peso, né? Em termos de torque, certo? Que é esse ty aqui, tá? Bem, a gente precisa saber este ângulo aqui entre eles, que seria aqui, né? Que eu vou chamar de um ângulo φ por enquanto. E onde é que está esse ângulo φ? Aqui no nosso pequeno triângulo retângulo, né? Veja, aqui está o 3. Então, aqui está o nosso ângulo φ entre a nossa diagonal e o valor de y. Ah. E aí o que acontece? Aquele ty é igual ao quê? Ah, é igual ao tθ vezes o cosseno daquele ângulo φ. Afinal, veja que os ângulos, ó, né? No caso, ty está adjacente a esse ângulo φ que eu estou chamando. Tá? Pois bem, agora, vamos lá. O cosseno de φ, então a gente pode ir lá. O cosseno de φ, eu sei como obter, que é quanto? É y, que é a raiz de 11, divididos pela hipotenusa, que é 2 raiz de 5. Ou seja, vamos ter 2. Opa, desculpa. Vamos ter ali, ó. 1 sobre 2 raiz de 11 sobre 5. Né? Eu peguei a raiz de 11, dividi por esse valor. Tá? Só que daí para não ficar raiz de 11 sobre 2 raiz de 5, eu botei esse 1 aqui na frente para ficar desse jeitinho. Certo? Jogando isso aqui, olha ali, o nosso tθ é o quê? Vai ser o ty divididos por cosseno de φ. Ou seja, eu multiplico pelo inverso disso. Ou seja, 2 vezes raiz de 5 sobre 11, ty. Tá, temos o nosso tθ agora. E aí a gente vai usar esse ty, tá? Até, desculpa ali, tá usando tanta letrinha, mas é só um jeito que dê para fazer sem tentar fazer muita volta, mas trabalhar só com a geometria do problema, né? Agora, olha só. Ty é uma força que está na vertical, né? Então, aqui, ó, agora, para desenhar alguma coisa mais decente. Temos aqui a nossa barra. Eu tenho um ty de cada corrente. Então, tem 2 ty aqui, né? Porque isso aqui também vale para essa segunda corrente, né? 2 ty a uma distância de 4 metros. E nós temos o quê? Nós temos a força peso, né? A uma distância de 2 metros, né? Supondo a barra, como a questão diz, uma barra homogênea, né? 2 metros. Tá? E aqui o nosso ponto, o eixo de rotação, que seria a parede. Daí, no caso, torque produzido por aqueles dois ty, que não é o torque da corrente, certo? Afinal, o torque da corrente, ele tem essa componente lateral a mais aí, que complica tudo, né? Por isso tem que ser o tθ. Tá? A gente está pegando uma coisa que está perpendicular, de fato, à barra. Tem que ser igual ao torque da força peso. Então, olha só. 2 vezes ty vezes 4 tem que ser igual à força peso, que é a questão da, que é uma massa de 500 kg vezes o g da gravidade, que é 10. Né? Isso aqui é a força peso, massa vezes gravidade, lembrando. Vezes o braço de alavanca, vezes 2. Bem, aqui dá para cancelar esse 2 com esse 2. 500 vezes 10 dá 5.000. Então, o nosso ty vai ser o quê? 5.000 divididos por 4, que vai dar 1.250
newtons. Tá? Feito isso, agora a gente pode ir lá, ó, para achar o nosso Tθ. Tθ, então, vai ser o quê? 1250 vezes 2 raiz de 5 sobre 11. Então, vai dar 2.500 raiz de 5 sobre 11 newtons, né? Peguei o 1250, multipliquei por 2 ali, né? E a raiz se manteve, certo? Olha ali a multiplicaçãozinha, tá? Bem, o torque é 4 vezes o Tθ, né? Que é o que a questão está querendo. Então, o torque da força de tração é o Tθ vezes 4, né? 4 vezes 2.500 raiz de 5 sobre 11. Ou seja, temos aqui 10.000 raiz de 5 sobre 11 newton metro. O torque realizado por uma das correntes, certo? 10.000 raiz de 5 sobre 11 bate com o item A. Certo, pessoal? Essa foi a questão. Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, postem nos comentários. E bem, não deixe de acessar os outros vídeos e desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.